Oi pessoal, vamos falar do que é comunicação, parte 2, de novo, pra gente, como eu tinha dito no vídeo anterior, o que é comunicação, parte 1, hoje a gente deve finalizar a assimilação de conceito do que é comunicação. Sabe aquele ditado, falar é fácil, o difícil é fazer? Comunicação é mais ou menos isso. Quando você olha o processo de comunicação, ele é muito simples. Mas quando você, num segundo momento, olha os detalhes e as entrelinhas, você vê como é fácil ter um problema, uma falha de comunicação e desvirtuar o entendimento, né? O difícil, então, nesse caso, é a boa execução. O entendimento não é difícil, a boa execução, sim. Trata-se de um emissor, a mensagem que ele falou e o receptor que está ouvindo. Então, se ele entendeu, ok, tudo certo, comunicação flui. Se ele não entendeu e você não sabe que ele não entendeu, as coisas podem tomar outros rumos desconhecidos. Então, vamos pensar no seguinte modelo conforme esse desenho do processo de comunicação, esse esquema que eu fiz aqui para vocês. Que não é novo, não é criação minha. O emissor, a pessoa A, pede uma cerveja, né? Então ela fala assim: pega uma cerveja na geladeira para mim. Essa é a frase. Fácil é a mensagem, né? Fácil o entendimento, né? Porém, a mensagem, ela precisa ser bem emitida por A. Veja, se ele soltar uma gíria que o outro não entenda, pega uma gelada aí, uma gelada, né? Pode não entender. E ela precisa ser bem compreendida por B. E B precisa demonstrar para o A que ele entendeu bem. E isso é o feedback, é esse retorno, essa demonstração de que ele entendeu bem. Ele pode dar um simples ok, ele pode pegar a geladeira e entregar, a cerveja e entregar. É simples. Enfim, ambos, tanto emissor quanto receptor, são responsáveis pela comunicação, sim. Aí eu falei assim, mas ele não falou direito. E você perguntou para saber se você entendeu? Mas ele não entendeu, devia ter perguntado. Mas você perguntou para ele se ele tinha alguma dúvida? Então, ambos são responsáveis, né? A gente precisa parar com aquele jogo de culpas, de procurar culpados e ser mais colaborativo, né? Agora, se o relacionamento entre A e B, digamos que ele não esteja assim lá muito bem, vamos supor que é um casal assim, que já está meio desgastado de tanto conviver na pandemia, né? O B pode simplesmente pegar a cerveja e entregar e pronto. Mas ele pode também falar assim, poxa, não sabe pedir por favor? Ou fala, pega você, né? Ou ainda diz, não tem cerveja. Pronto, acabou. Todas essas respostas são feedbacks, porque ele deu a entender para o emissor que ele entendeu, que ele compreendeu bem a mensagem, né? Ele deu uma resposta porque ele compreendeu bem essa mensagem. Então a mensagem foi compreendida, não houve dúvida aí. Embora não tenha sido da forma mais educada, ele compreendeu a mensagem. Aí depende das questões emocionais, das relações, dos atritos, aí entram outras questões, vejam a complexidade. Mas por quais razões uma mensagem pode ser mal compreendida? Gente do céu, milhões, infinitas, não sei, gigante, né? Vocês lembram do vídeo anterior, onde eu falei sobre os 5 sentidos, que nós compreendemos o mundo através dos 5 sentidos, né? O nosso entendimento das coisas é pelos 5 sentidos. Pois é, esta compreensão, certa ou errada, falsa ou verdadeira, é que pode gerar os ruídos de comunicação também, principalmente, tanto por parte do emissor quanto por parte do receptor. Aqui eu dou alguns exemplos, mas são poucos exemplos, porque existe uma diversidade gigantesca
de ruídos de comunicação e vocês vão fazer associações aí, lembrar de coisas que já aconteceram para entender o que é ruído de comunicação. Um emissor, por exemplo, ele pode ser uma pessoa descomprometida, fala assim, ó, pediram para passar essa informação, tô passando, né? Então ele não tem um comprometimento em saber se você entendeu ou não. Ele está cumprindo uma obrigação ali, ele acha que está cumprindo uma obrigação, né? Essa pessoa pode estar nervosa e gaguejar e interpretar de uma outra forma e sei lá, gaguejando tô eu, né? Enfim, ele pode ser monossilábico, né? Ele fala supondo que os outros vão entender. Olha, isso é para fazer assim, sabe? Pronto, né? E acha que todo mundo entende o que ele fala, o jeito de ser, porque ele acha que todo mundo entende conforme a cabeça dele. E não é assim, cada um tem uma cabeça diferente. Eu, por exemplo, preciso praticamente desenhar para eu entender. Qual o canal de comunicação? Conforme cada canal de comunicação, mais especificidade tem a situação. Por exemplo, se eu estou falando presencialmente, eu ainda estou usando o meu gestual, a minha fisionomia, o meu tom de voz, o meu ritmo de voz, o meu volume de voz, né? A minha gentileza, a minha doçura na voz ou a minha secura. Então, isso também comunicação, isso também tem uma carga de interpretação, né? Por telefone, você já perde o olhar, você já perde o gestual, você já perde o sorriso, você já perde um monte de coisa, né, por telefone. Mas ok, também é só fazer as adaptações necessárias. E por e-mail também, ninguém é obrigado a entender a forma de cada um. Por exemplo, se eu uso uma linguagem técnica conversando com um engenheiro ou uma linguagem jurídica conversando com um advogado, é comum as pessoas não entenderem. Então, será que estão falando a mesma linguagem? Será que estão falando o mesmo idioma? Às vezes nos comunicamos em idiomas diferentes, achamos que entendemos tudo, mas vira e mexe tem alguma falha de comunicação aí no meio do caminho, né? A mensagem em si, a linguagem em que ela é elaborada, a formalidade ou informalidade com que ela é dita. Às vezes um tom de brincadeira pode não ser levado a sério. Ah, mas eu achei que era brincadeira, né? E não era. Pode ser resumida, pode ser extremamente longa. Hoje em dia a gente tem uma dificuldade de ler texto muito longo, né? Então pode desanimar, né? Você lê as primeiras coisas e desistir do resto. E o receptor, ele pode deixar de dar um feedback, deixar de demonstrar que entendeu a mensagem, ou não perguntar nada, ou estar inseguro porque ele está falando com uma autoridade, com um CEO muito importante, então ele fica tão inseguro naquele momento que ele não entende nada, sabe? Que ele deleta tudo e fala, puxa, meu Deus, ele falou comigo e agora eu não entendo mais nada, será que era para fazer isso ou aquilo? Porque também não teve coragem de perguntar, conforme a situação, né? E então, assim, por cima, nós estamos falando algumas coisinhas. Pensem só, tanto o receptor quanto o emissor podem estar num dia muito difícil, pode ter demitido gente e não tá legal, pode ter uma pessoa da família hospitalizada e não tá bem, sabe? Então, todos nós oscilamos ao longo do dia, né, com problemas, com momentos legais ou não tão legais. Então, essa é uma questão que a gente precisa considerar também, comunicação. Ah, mas eu vou perguntar da vida da pessoa para saber se ela está bem para me ouvir? Não. Pergunta se entendeu, se tem alguma dúvida, se é isso mesmo. E pronto, já está de bom tamanho, né? Bem, são essas entrelinhas do processo que podem tornar a comunicação completamente distorcida, e são esses cuidados que a gente tem que ter. Esse assunto é mais profundo, mas aqui a gente está falando de assimilação de conceito, né? E por isso a gente falou do processo de comunicação, da importância do feedback e o que são ruídos de comunicação, que quanto mais a gente reduzir as possibilidades de ruídos de comunicação, mais êxito nós teremos para estabelecer uma boa comunicação.
Bom, se você gostar, curta. Se quiser saber mais, se inscreva no canal. Se desejar sugerir algum tema, vai ser um prazer fazer um vídeo com o seu tema, desde que seja da minha área de conhecimento. E principalmente, se houver alguma dúvida, pergunte, não conviva com a dúvida, esclareça. No próximo vídeo, eu vou começar a falar um pouquinho de carreira, umas reflexões legais para a gente ver para uma evolução melhor na vida profissional, tá bom? Obrigada!